Meu namorado disse que precisava escolher entre mim e a carreira, e a decisão dele mudou tudo. Ele disse que eu era a âncora que impedia o navio dele de zarpar, então eu cortei a corda e deixei ele afundar sozinho. Eu sempre acreditei naquela frase clichê de que, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas o que ninguém te conta é que às vezes essa mulher está apenas servindo de degrau para ele subir e depois levar um chute no rosto. Meu nome é Beatriz, tenho 27 anos. E até 3 meses atrás, eu vivia em um apartamento de alto padrão no bairro do Batel, em Curitiba, com o homem que eu planejava envelhecer, o Maurício. O Maurício é o tipo de cara que exala sucesso. Ele usa terno sob medida, fala 3 línguas e trabalha como diretor de expansão em uma multinacional de tecnologia que fatura bilhões. Eu, por outro lado, sou arquiteta autônoma, e durante os 4 anos do nosso relacionamento, eu coloquei a minha carreira em segundo plano para que ele pudesse brilhar. Eu mudei de cidade 2 vezes por causa dele. Eu organizei os jantares de negócios dele. Eu li os relatórios dele nas madrugadas em que ele estava exausto, e eu até escrevi alguns dos discursos que o levaram ao topo. Mas no dia 19 de novembro, o clima em Curitiba estava especialmente gelado, com aquela garoa fina que penetra nos ossos, e o Maurício chegou em casa com um olhar que eu nunca tinha visto. Não era cansaço. Era uma frieza calculada, a mesma que ele usava para demitir funcionários sem piscar. Ele nem tirou o sobretudo. Sentou-se na poltrona de couro italiano, serviu-se de um uísque caro e me olhou como se eu fosse um item de estoque que não estava mais rendendo lucro. Bia, surgiu a oportunidade da minha vida. A sede em Singapura quer que eu assuma a vice-presidência regional. É um contrato de 5 anos, com bônus de performance que chegam a 7 dígitos. Ele disse, sem um pingo de entusiasmo na voz pelo nosso futuro. Eu sorri, já pensando em como seria a vida lá, em como eu poderia me adaptar, mas ele me cortou antes que eu pudesse abrir a boca. Eles querem alguém 100% focado, sem distrações familiares, sem a bagagem de uma vida social intensa no Brasil. Eu tive que escolher, Bia, entre o nosso relacionamento e a cadeira de vice-presidente, e eu escolhi a carreira. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede que eu mesma tinha dado de presente para ele no nosso primeiro aniversário de namoro. O meu mundo, construído tijolo por tijolo em torno do sucesso dele, desmoronou em uma frase de 30 segundos. Eu não chorei. Senti um calor súbito subir pelo meu pescoço. Uma raiva que fervia contra aquele frio curitibano. Então é isso? 4 anos de dedicação, de mudanças, de apoio incondicional, e eu sou resumida a uma distração no seu contrato de trabalho? Eu perguntei, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. Ele deu um gole no uísque, deu de ombros e disse que eu deveria ser madura para entender que grandes homens fazem grandes sacrifícios. O sacrifício, no caso, era eu. Ele me deu 2 semanas para sair do apartamento, já que o imóvel era alugado pela empresa dele. Saí naquela mesma noite. Peguei apenas o essencial, meu notebook, meus projetos e a minha dignidade, e fui para um hotelzinho barato perto da rodoviária. Mas o que o Maurício esqueceu, na sua arrogância de executivo brilhante, é que eu não era apenas a namorada dele. Eu era a mente por trás de muitos dos projetos que o tornaram indispensável para a multinacional. Enquanto ele estava ocupado fazendo as malas para Singapura e postando fotos motivacionais no LinkedIn sobre foco e abdicação, eu comecei a revisar os arquivos que eu tinha no meu drive compartilhado. Eu descobri algo que ele achou que passaria despercebido. Durante a última auditoria de expansão que ele me pediu para revisar por cima, porque estava com dor de cabeça, eu notei inconsistências em notas fiscais de fornecedores de infraestrutura em Joinville. Na época, eu achei que era erro de digitação e corrigi para ele, achando que estava protegendo o meu homem. Mas agora, com o coração cheio de rancor e os olhos bem abertos, eu percebi que não eram erros, eram desvios. O Maurício estava inflando os custos das obras de expansão para criar um fundo de reserva pessoal em uma conta no Uruguai. Ele não estava indo para Singapura apenas para ser vice-presidente. Ele estava fugindo antes que a auditoria anual brasileira batesse na porta dele em janeiro. Eu passei as últimas 72 horas sem dormir, apenas compilando as provas, cruzando dados de planilhas que ele me deixava ver porque eu era de confiança. O plano dele era perfeito: ser promovido para o outro lado do mundo, onde a jurisdição brasileira teria dificuldade de alcançá-lo, e deixar o rastro de corrupção para o sucessor dele limpar. Mas ele cometeu o erro fatal de subestimar a mulher que conhecia todos os seus segredos, inclusive a senha do cofre onde ele guardava os tokens de acesso. Eu olhei para a tela do computador, o cursor piscando em cima do botão enviar para o Conselho de Ética Global da empresa. O Maurício achou que eu era uma âncora, mas ele vai descobrir que eu sou, na verdade, o iceberg que vai partir o navio dele ao meio. E o pior para ele é que eu decidi que não vou enviar as provas agora. Vou esperar ele chegar em Singapura, ser anunciado com pompa e circunstância. E só então, quando ele estiver no ponto mais alto da sua arrogância, eu vou puxar o tapete. O frio de Curitiba finalmente chegou ao meu coração, e eu nunca me senti tão viva. Edit. 1. Galera, para quem perguntou, eu já estou em um novo apartamento, bem menor, mas pago com o meu próprio dinheiro de projetos de consultoria que eu tinha escondido
para não ofuscar o brilho dele. Edit 2. O Maurício me mandou uma mensagem hoje perguntando se eu tinha levado o carregador do MacBook dele por engano. Ele não faz ideia de que eu levei muito mais do que um carregador. Edit 3. Eu descobri que a tal vaga em Singapura não exigia que ele estivesse solteiro. Foi uma mentira dele para terminar comigo sem se sentir culpado, porque ele já estava saindo com uma estagiária da diretoria financeira. O jogo ficou ainda mais pessoal. A estagiária da diretoria financeira e o rastro de batom no relatório que ele me pediu para revisar naquelas noites de chuva. Eu passei a primeira semana no meu novo apartamento, um estúdio funcional no centro cívico, longe do luxo do Batel, mas com uma vista que me lembrava o tempo todo que a cidade continuava girando sem ele. Debruçada sobre os registros digitais que o Maurício, na sua prepotência, achou que eu nunca entenderia. O que me movia não era mais a tristeza, era uma curiosidade técnica, quase cirúrgica. Sabe aquele sentimento de quando você monta um quebra-cabeça e as peças começam a se encaixar com um estalo seco? Pois é, eu descobri que o Maurício não estava apenas saindo com uma estagiária. Ele estava operando um esquema de notas frias através do departamento dela. O nome dela é Letícia, uma garota de 22 anos, vinda de uma família de posses do interior do Paraná, que entrou na multinacional com aquele ar de quem vai dominar o mundo antes dos 30. Ela tinha o que o Maurício mais admirava: ambição desenfreada e nenhuma moral para segurar os freios. O que me deu o estalo final foi um arquivo de imagem corrompido que eu consegui recuperar da lixeira do Drive compartilhado. Era uma selfie deles, tirada no espelho de um hotel fazenda em Colombo, num final de semana que o Maurício me disse que estaria em um seminário de liderança em São Paulo. Na foto, a Letícia usava um relógio de ouro que eu reconheci na hora. Foi o presente que o Maurício disse ter comprado para a mãe dele no aniversário de 60 anos dela. Ali, a ficha caiu de um jeito doloroso. Eu não era apenas a namorada que ele descartou. Eu era a consultora gratuita que limpava a sujeira dele enquanto ele mimava a cúmplice. O plano de Singapura não era uma escolha difícil entre amor e carreira. Era a extração final de um criminoso que precisava de uma cara nova e sem bagagem para não levantar suspeitas na imigração e no compliance internacional. Eu decidi que precisava ver a Letícia de perto. Usei o meu passe de ex-prestadora de serviços de arquitetura, que a recepção da empresa ainda não tinha bloqueado por puro desleixo administrativo, e fui até o prédio da multinacional na hora do almoço. O lobby era imenso, com mármore branco e um ar-condicionado que soprava a 17 graus, fazendo as pessoas de terno parecerem pinguins apressados. Eu me sentei no café do térreo, escondida atrás de um exemplar de uma revista de economia, e esperei. Não demorou 10 minutos para eles aparecerem. O Maurício estava radiante, com aquele sorriso de comercial de creme dental, segurando o cotovelo da Letícia com uma possessividade que ele nunca teve comigo em público. Ela ria de algo que ele dizia, jogando o cabelo loiro platinado para trás, e eu notei que ela carregava uma pasta de couro legítimo que custava, no mínimo, 3 meses do meu aluguel atual. Eu senti uma vontade absurda de levantar e esfregar na cara deles as planilhas de desvio de verba que eu tinha no meu tablet, mas eu me segurei. A vingança, para ser eficiente no mundo corporativo, precisa ser servida com a precisão de um relatório de auditoria da Receita Federal. Eu tirei o celular e gravei um vídeo curto deles, entrando no carro de luxo dele. O carro que eu ajudei a escolher, as parcelas que eu ajudei a organizar quando ele teve um problema de fluxo no ano passado. O meu plano de esperar ele chegar em Singapura começou a ganhar camadas. Eu não ia apenas denunciá-lo, eu ia garantir que a Letícia também caísse, porque os registros mostravam que as liberações de pagamento para as empresas de fachada passavam pelo login dela no sistema financeiro. Ela não era uma vítima ingênua do charme dele, ela era o braço operacional. Voltei para o meu apartamento com a cabeça fervendo. Curitiba estava mergulhada naquela névoa cinza clássica, e eu comecei a redigir um dossiê anônimo, mas extremamente documentado. Eu tinha prints de conversas no Slack que o Maurício esqueceu abertas no meu tablet pessoal, onde ele dava instruções veladas para a Letícia sobre ajustes de margem em projetos de infraestrutura que nunca saíram do papel. O que mais me doeu foi ler uma mensagem dele para ela, datada de 3 meses atrás, onde ele dizia: "A Bia é útil para organizar a papelada, mas ela não tem a visão de tubarão que a gente tem. Assim que o visto sair, eu dou um jeito de tirar a âncora do barco." Aquela frase foi o último prego no caixão do meu antigo eu. A Beatriz Âncora morreu ali, naquele sofá de tecido barato, e nasceu uma arquiteta de destruição sistemática. Eu descobri também que o Maurício tinha marcado uma festa de despedida luxuosa em um dos clubes mais exclusivos da cidade para a próxima sexta-feira. Todos os grandes nomes da tecnologia do Sul estariam lá para brindar o novo C-Level de Singapura. Ele ia ser o centro das atenções, o exemplo de sucesso, o homem que sacrificou tudo pela empresa. Eu sorri para a tela do computador, o brilho azul iluminando o meu rosto no escuro do quarto. Eu ia deixar ele ter a festa dele. Eu ia deixar ele beber o melhor champanhe, aceitar os tapinhas
tapinhas nas costas e os elogios hipócritas dos colegas. Mas na manhã seguinte, quando ele estivesse no aeroporto internacional Afonso Pena, prestes a fazer o check-in na primeira classe, o mundo dele ia começar a tremer. O suspense agora era saber se ele teria coragem de me ligar quando os seguranças do aeroporto o abordassem para uma conversa de rotina com os fiscais da Polícia Federal. Mas ele não teria como me ligar. Eu já tinha mudado de número e bloqueado cada rastro meu da vida dele. Ou assim eu pensava, até que recebi uma entrega por motoboy naquela mesma noite. Uma caixa preta com um bilhete da Letícia que dizia: "Sabemos o que você está tentando fazer, Bia. Melhore. O Maurício sempre ganha. O jogo tinha ficado perigoso. Edite 1. Galera." O bilhete da Letícia me gelou o sangue. Eles de alguma forma rastrearam os meus acessos aos arquivos da nuvem. Eu esqueci que a multinacional tem sistemas de monitoramento de IP potentes. Preciso de uma VPN urgente. Edite 2. Eu saí do meu apartamento e fui para a casa de uma amiga de confiança. Não me sinto segura no meu endereço oficial. Se eles sabem onde eu moro, eles sabem o que eu tenho no meu computador. Edite 3. O clima em Curitiba está tenso. Uma tempestade com ventos fortes derrubou árvores no meu bairro. Parece um presságio. A festa de despedida é em 48 horas e eu estou começando a achar que o caçador virou a caça. O vestido de vingança na cor de gelo e a invasão da festa que deveria ser o funeral da minha dignidade. A caixa preta que a Letícia mandou entregar não continha uma bomba física, mas uma psicológica. Dentro havia uma fotografia Polaroid minha, tirada de longe enquanto eu entrava no meu novo prédio, com um círculo vermelho em volta do meu pescoço. Aquilo não era apenas um aviso, era uma declaração de guerra. Eles achavam que eu era uma amadora, uma ex-namorada ferida que ia ficar chorando num canto enquanto eles brindavam com champanhe francês. O que o Maurício e a fiel escudeira dele não calcularam é que em 4 anos revisando contratos de infraestrutura, eu aprendi exatamente onde as brechas legais se escondem e como usar o sistema contra quem o criou. Eu não ia fugir para a casa da minha amiga, eu ia para a festa. E eu ia como o pesadelo que eles mesmos alimentaram com a própria arrogância. Sexta-feira chegou com uma neblina tão densa que os prédios do centro pareciam fantasmas de concreto. Eu usei o resto das minhas economias para comprar um vestido de seda cinza claro, quase prateado, que parecia uma armadura líquida no meu corpo. O cabelo estava preso num coque impecável. E a minha única joia era um par de brincos de pérola que o próprio Maurício me deu. Ironicamente, depois de fechar o primeiro contrato fraudulento em Joinville, peguei um Uber Black e fui para o clube curitibano. O salão estava decorado com luzes de LED azuis e brancas, simulando o horizonte tecnológico de Singapura. O som de jazz moderno misturava-se ao tilintar de taças de cristal. Eu entrei sem convite, usando a minha antiga identificação de consultora estratégica da diretoria, e o segurança, que me conhecia de outros eventos, apenas acenou com a cabeça. Lá estava ele, o Maurício, o grande vencedor. Ele vestia um terno de lã fria que custava o preço de um carro popular e segurava a mão da Letícia como se ela fosse o troféu de um campeonato mundial. Ela usava um vestido vermelho sangue, curto demais para o protocolo da empresa, mas perfeito para marcar território. Quando os meus olhos cruzaram os dele, o sorriso dele vacilou por um milésimo de segundo. A Letícia apertou o braço dele, os olhos dela faiscando com um ódio que ela mal conseguia disfarçar. Eu não me aproximei. Fiquei no bar, pedi um dry martini e comecei a observar a movimentação dos diretores do conselho de administração. O CEO da empresa, um senhor alemão chamado Hans, estava rodeado de puxadores de saco. Era para ele que eu precisava entregar o presente de despedida. Enquanto o DJ baixava o volume para o Maurício começar o seu discurso de agradecimento e abdicação, eu senti uma mão pesada no meu ombro. Era um dos seguranças particulares que eu vi com o Arnaldo na empresa. Dona Beatriz, acho que a senhora errou o endereço. O senhor Maurício pediu para acompanharmos até a saída. Sussurrou ele no meu ouvido. Eu não tremi. Abri a minha bolsa de mão, mostrei o meu telemóvel com um temporizador a correr e disse calmamente: se eu sair daqui agora, um e-mail com todas as provas de desvios da conta do Uruguai será disparado automaticamente para o Hans, para a Polícia Federal e para a matriz em Berlim em exatos 5 minutos. Se eu ficar e falar com o Hans pessoalmente, talvez eu possa esquecer de carregar no botão de envio em massa. O segurança hesitou. Ele olhou para o Maurício, que estava no palco improvisado, começando a falar sobre como Curitiba era pequena demais para a sua visão. A Letícia percebeu o impasse e aproximou-se de nós, fingindo um abraço de amiga. Tu não tens noção do que estás a fazer, Bia. O Maurício tem amigos em lugares que tu nem imaginas. Tu vais acabar num valão se continuares com isto, sibilou ela, o hálito a cheirar a espumante caro. Eu olhei para ela com uma pena profunda. Lê, tu és apenas a próxima âncora que ele vai cortar quando Singapura ficar pequena para ele. Sabes de quem era o login que ele usou para as transferências de ontem à noite? Do teu computador, no teu escritório. Se a casa cair, tu vais ser a louca estagiária que desviou dinheiro por paixão obsessiva, e ele vai sair como a vítima traída pela equipe. A cor sumiu do rosto dela. O vermelho do vestido parecia agora sublinhar a sua palidez. O Maurício terminou o discurso
discurso sob aplausos calorosos. O Hans subiu ao palco para lhe entregar uma placa de prata. Era o momento. Eu livrei-me do segurança com um movimento brusco e caminhei em direção ao CEO. O salão parecia ter ficado em silêncio absoluto para mim, embora a música estivesse alta. Quando cheguei perto do Hans, o Maurício tentou interceptar-me, o rosto suado apesar do frio. Pia, por favor, não faças isto. Podemos conversar amanhã? Eu faço um acordo contigo, eu dou-te o que quiseres, sussurrou ele, o pânico a começar a transbordar. Eu ignorei-o como se ele fosse fumaça. Senhor Hans, desculpe a interrupção, mas como arquiteta dos projetos de Joinville, encontrei algumas falhas de fundação que o senhor precisa analisar antes do voo do senhor Maurício amanhã de manhã, disse eu, entregando-lhe um pendrive prateado. O Hans olhou para mim, depois para o Maurício, que parecia estar a ter um infarte em pé. O CEO era um homem pragmático. Ele não abriu o arquivo ali, mas chamou o chefe de segurança interna e entregou-lhe o dispositivo. Verifiquem isto agora na sala VIP, ordenou ele em português com sotaque carregado. O Maurício tentou dar um passo para trás, mas dois homens de terno escuro, que não eram os seguranças dele, fecharam o caminho. A festa continuava para os outros convidados, mas para o círculo íntimo da diretoria, o clima tinha mudado para uma sala de interrogatório. Eu senti um alívio imenso, mas o suspense ainda não tinha acabado. A Letícia desapareceu do salão no meio da confusão, e quando olhei para o parque de estacionamento através da vidraça, vi o carro do Maurício a sair a toda a velocidade. Ela não ia cair sozinha, ela ia levar tudo o que pudesse antes do sistema ser bloqueado. E o pior, o meu telemóvel começou a vibrar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Tu entregaste o pendrive errado, Beatriz. Olha bem para o que está no teu drive agora. Edit 1. Pessoal, eu não acredito no que aconteceu. O pendrive que eu entreguei continha as minhas fotos de férias de 5 anos atrás. Alguém trocou o dispositivo na minha bolsa enquanto eu falava com o segurança. Edit 2. A Letícia fugiu com o meu notebook original que estava no meu carro. Ela planejou o contra-ataque durante a festa enquanto o Maurício me distraía no palco. Edit 3. Eu estou trancada no banheiro do clube agora. O Hans está furioso porque acha que eu fiz uma piada de mau gosto. Eu preciso recuperar o meu computador ou estou frita, porque agora o Maurício tem provas de que eu tentei extorquí-lo. O caçador realmente virou a caça. A armadilha de seda se fechou e eu virei a vilã da minha própria história enquanto o GPS marcava o destino final. O pânico é um frio que não vem de fora. Ele nasce na boca do estômago e se espalha como veneno. Eu olhei para a placa de prata no palco, para o rosto confuso e severo do Hans e para o Maurício, que agora não estava mais pálido, mas exibia um sorriso vitorioso, quase diabólico. Ele sabia. Eles sabiam o tempo todo. A Letícia não era apenas uma estagiária ambiciosa. Ela era uma hacker social de primeira linha. Enquanto eu achava que estava sendo a mente brilhante por trás da investigação, eles estavam me monitorando, usando a minha própria paranoia para me conduzir até aquele salão, onde eu acabei de cometer o que parecia ser uma tentativa de difamação pública contra o funcionário do ano. O Hans olhou para o conteúdo do pendrive no tablet do segurança, as fotos da minha viagem para Porto de Galinhas, e o silêncio que se seguiu foi cortante como o vento sul. Senhorita Beatriz, eu esperava uma denúncia séria. Não um drama de ciúmes infantil, disse o Hans, devolvendo o dispositivo com um desdém que me fez querer sumir. Eu tentei falar, tentei explicar que os arquivos tinham sido trocados, mas as palavras morriam na minha garganta seca. O Maurício se aproximou, fingindo uma compaixão que me deu náuseas. Hans, por favor, não seja duro com ela. A Beatriz está passando por um momento difícil com o fim do nosso noivado. Ela não aceitou bem a minha promoção, ele disse, com aquela voz de veludo que enganava até o diabo. Eu vi os olhares de julgamento das outras mulheres no salão. Para eles, eu era apenas a ex-namorada louca tentando destruir a carreira de um homem de sucesso, mas o meu celular vibrou de novo. A mesma mensagem do número desconhecido. O notebook está a caminho da BR-277. Se quiser os seus projetos e a sua liberdade de volta, venha buscar. Você tem 40 minutos até o arquivo de extorsão ser enviado para a ex-delegacia. Eu não pensei. Saí correndo do salão, ignorando os seguranças, os olhares e o próprio Hans. O asfalto da rua estava brilhando com a chuva fina, e o frio de 4 graus batia no meu rosto como um tapa de realidade. Peguei o meu carro no estacionamento, um SUV pequeno que ainda cheirava ao perfume dele, e joguei o pé no acelerador. O rastro do GPS do meu notebook, que eu tinha deixado ligado por precaução, indicava que a Letícia estava indo em direção à Serra do Mar. Ela não queria apenas o meu silêncio. Ela queria que eu saísse de Curitiba, que eu me envolvesse em algo que me tirasse de cena permanentemente. A perseguição começou sob os viadutos da cidade, com as luzes dos postes passando como riscos amarelados pela minha visão turva de lágrimas e ódio. O trânsito da sexta-feira à noite em Curitiba é um caos, mas na direção da saída para o litoral, a estrada começa a abrir. Eu vi as lanternas traseiras do carro do Maurício, que ela tinha pego, sumindo entre os caminhões na descida da serra. A neblina lá em cima é famosa por esconder abismos, e eu sentia que estava dirigindo direto para um. Eu liguei para o único contato que poderia me ajudar, um antigo colega de faculdade que agora trabalhava na perícia digital da Polícia Civil. Cadu,
Me escuta, eu estou na BR-277. Eles trocaram os meus arquivos, roubaram o meu computador e plantaram evidências de extorsão contra mim. Eu preciso que você entre no meu Drive agora e verifique os logs de acesso das últimas 2 horas. Eu gritava no viva voz enquanto desviava de uma carreta carregada de grãos. A voz do Cadu veio calma, mas preocupada. Bia, desacelera. Eu estou vendo aqui. Houve um acesso remoto vindo de um IP de Singapura, mas o servidor físico está em Curitiba, no próprio prédio da multinacional. Alguém usou a rede interna para mascarar a invasão no teu sistema. Ali, a peça final do quebra-cabeça se encaixou. O Maurício não ia para Singapura sozinho. Ele tinha montado uma rede de suporte dentro da própria empresa para continuar desviando dinheiro de lá, usando a Letícia aqui como o fantasma que operava as contas. O plano deles era me incriminar por uma tentativa de extorsão para invalidar qualquer prova que eu apresentasse no futuro. Se eu fosse presa ou processada, a minha palavra não valeria nada contra o depoimento do vice-presidente internacional. Eu vi o carro dela entrar em um recuo de emergência na beira da serra, num mirante que ficava escondido pela névoa. Parei o carro bruscamente, as rodas derrapando no cascalho úmido. O barulho do motor morrendo deu lugar ao som do vento uivando entre as copas das araucárias. A Letícia saiu do carro segurando o meu notebook como se fosse uma arma. Ela não estava mais com o vestido de festa. Tinha colocado um casaco de couro preto e parecia uma sombra letal contra o branco da neblina. Você não sabe quando desistir, não é, Bia? O Maurício te deu uma saída honrosa. Você podia ter ficado com a sua vidinha de arquiteta de interiores, mas quis brincar de detetive. Ela disse, caminhando até a beira do despenhadeiro. Entrega o computador, Letícia. O Cadu já rastreou o IP. A perícia sabe que o acesso remoto veio da rede da empresa. O Hans vai descobrir que vocês usaram a infraestrutura da multinacional para roubar a própria multinacional. Eu gritei, tentando manter a voz firme enquanto o frio congelava os meus dedos. Ela deu uma risada curta, uma risada que me fez perceber que ela não tinha nada a perder. O Hans é um velho que só quer números verdes no final do mês. Ele não entende de logs, de IPs ou de sombras, mas ele entende de uma ex-namorada que surtou e jogou o carro serra abaixo por não aceitar o fim. Ela levantou o meu notebook sobre o abismo. Eu dei um passo à frente, mas parei quando vi o brilho de algo metálico na mão dela. Não era apenas o meu computador, era o token físico original do Maurício. A chave mestra de todas as contas no Uruguai. Ela o segurava como uma moeda de troca. O suspense era insuportável. Ela ia pular? Ela ia me empurrar? Ou será que o Maurício estava observando tudo de longe, esperando o momento certo para o acidente acontecer? Edit 1. Galera, eu estou no acostamento da serra agora. O sinal está oscilando muito. A Letícia parece estar em transe. Ela está falando coisas sem sentido sobre como o Maurício prometeu que eles seriam donos de tudo. Edit 2. Eu ouvi o barulho de outro carro se aproximando. Não é a polícia. São luzes altas, potentes. Eu acho que o Maurício veio pessoalmente garantir que o problema seja resolvido antes do check-in dele. Edit 3. Eu consegui gravar os últimos 2 minutos de conversa no meu relógio inteligente. Se o pior acontecer, a confissão dela sobre o uso da rede da empresa está salva. O frio aqui fora está matando, mas o meu medo é ainda maior. O checkmate no Mirante da Serra e o preço amargo da liberdade que nenhuma multinacional pode pagar. O som das luzes altas cortando a neblina era como o olhar de um predador faminto. O carro que se aproximava não era da polícia. Era o SUV de luxo do Maurício, parando a poucos metros de nós com o motor roncando como uma fera acuada. Quando ele desceu, o terno de lã fria estava desalinhado e o rosto, antes impecável, exibia o desespero de quem vê o próprio império de vidro se estilhaçar. Ele olhou para a Letícia, que ainda balançava o meu notebook sobre o abismo, e depois para mim. O vento uivava entre os vãos da serra, carregando o cheiro de mato úmido e pneus queimados. Bia, para com isso agora! Entrega o que você tem e eu juro que te dou uma pensão vitalícia. Eu te compro um escritório novo, eu faço o que você quiser, ele gritou, tentando manter a voz de comando, mas o tom era de súplica. Ele sabia que o Cadu já estava rastreando os servidores e que o tempo de Singapura tinha acabado antes mesmo do voo decolar. A Letícia deu um passo para trás, o salto do sapato vermelho escorregando no cascalho da beira do precipício. Maurício, ela sabe de tudo. Ela sabe do token. Ela sabe do IP. Se ela sair daqui viva, nós dois estamos mortos. Ela gritou, a voz distorcida pelo pânico. Foi naquele momento que eu percebi a verdadeira dinâmica entre eles. Não era uma parceria de tubarões. Era uma relação de mútua destruição. O Maurício olhou para ela com um desprezo que me fez arrepiar. Cala a boca, Letícia! Você é uma estagiária imbecil que não soube mascarar um acesso básico. A máscara de casal de sucesso caiu, revelando 2 ratos famintos lutando pelo último pedaço de queijo antes da ratoeira fechar. Eu aproveitei a discussão deles e dei um passo em direção ao meu computador. Acabou, Maurício. O Hans já recebeu o sinal do Cadu. A Polícia Federal foi acionada para interceptar as contas no Uruguai agora mesmo. Você não vai para Singapura, você vai para o Complexo Médico Penal de Pinhais.
eu disse, a voz firme como eu nunca pensei que seria. O Maurício avançou na minha direção, o rosto transformado pelo ódio. Mas a Letícia, num surto de raiva por ter sido chamada de imbecil, arremessou o meu notebook contra ele. O aparelho bateu no peito dele e caiu no chão, a tela se estilhaçando. No reflexo do impacto, ela tentou pegar o token de ouro que estava no bolso do casaco dele. Os dois se atracaram na beira do mirante. Uma luta feia, patética, entre dois gananciosos que se mereciam. Eu corri, peguei o meu notebook quebrado e o token que rolou para perto do meu pé durante a briga. Entrei no meu carro e travei as portas. Eu vi pelo retrovisor a Letícia cair sentada no chão, chorando, enquanto o Maurício tentava desesperadamente abrir a porta do carro dele. Mas os meus seguranças particulares, que o Cadu tinha enviado após rastrear meu sinal, finalmente chegaram com as sirenes desligadas, bloqueando a saída dele. A descida da serra para prestar depoimento foi o trajeto mais longo da minha vida. O sol começou a nascer quando chegamos à delegacia em Curitiba. A luz da manhã era pálida e fria, iluminando as ruínas de uma vida que eu achava que era perfeita. O Maurício foi preso em flagrante por tentativa de agressão, fraude financeira e lavagem de dinheiro. A Letícia, num ato de sobrevivência, entregou todo o esquema em troca de uma delação premiada, confirmando que o Maurício a usava como laranja desde o primeiro dia de estágio. O Hans, o CEO alemão, me ligou pessoalmente 3 dias depois. Ele pediu desculpas formais e me ofereceu o cargo de consultora sênior de compliance para reconstruir a governança da empresa no Brasil. Eu recusei. Eu não queria mais estar em um lugar que cheirasse a Maurício ou a ambições vazias. Usei as provas que recuperei e a indenização que recebi por danos morais para abrir o meu próprio escritório de arquitetura sustentável. Hoje, 3 meses depois do escândalo, eu olho para a Serra do Mar pela janela do meu novo escritório, no 20º andar de um prédio comercial verde. O Maurício aguarda o julgamento em regime fechado, e a última notícia que tive foi que a conta no Uruguai foi congelada e revertida para o pagamento das multas da multinacional. A Letícia voltou para o interior, com a reputação destruída e o nome sujo em todo o mercado financeiro. Eu aprendi que a maior carreira que alguém pode construir é a da própria integridade. O frio de Curitiba ainda me faz estremecer às vezes, mas não é mais de medo. É a sensação da liberdade de quem não deve nada a ninguém, e de quem sabe que para voar alto, a gente não precisa cortar as âncoras dos outros. A gente só precisa ter as nossas próprias asas limpas. O Maurício escolheu a carreira e perdeu tudo. Eu escolhi a mim mesma e ganhei o mundo. A névoa finalmente se dissipou. E pela primeira vez em anos, eu consigo enxergar o horizonte com clareza. Edit 1. Pessoal, recebi muitas mensagens perguntando se eu perdoei o Maurício. A resposta é não. O perdão exige arrependimento. E ele ainda tenta me processar de dentro da cadeia alegando que eu armei para ele. Edit 2. Meus projetos de arquitetura estão bombando. O caso virou notícia no meio corporativo, e agora sou procurada por empresas que querem ética e transparência desde a fundação. Edit 3. O notebook quebrado está emoldurado na parede do meu escritório. É o meu troféu. Ele me lembra que a verdade pode ser estilhaçada, mas ela nunca desaparece.